Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 10. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar a respeito do caráter da manifestação que ocorrerá em diversas capitais pelo Brasil no próximo dia 15 de março. Bom, muita gente dizia que essa manifestação era por causa dos 30 bilhões que o parlamento, que o Congresso queria impor ao governo federal. Trata-se de que essa manifestação, de fato, ela começou a eclodir a partir de uma fala do general Augusto Heleno, que foi indevidamente divulgada pelos órgãos de imprensa, porque se tratava de uma fala privada, uma conversa que o general teve com outros ministros do governo, tratando justamente a respeito dos abusos sucessivos que tanto o Centrão quanto alguns elementos do Supremo Tribunal Federal têm cometido contra o presidente Bolsonaro e contra todos os conservadores. Não podemos esquecer que o próprio presidente do movimento conservador foi alvo aí de uma busca absurda na sua casa, onde a Polícia Federal, por ordem do ministro Carequinha, levou diversos objetos de seus pertences, telefones, computadores, enfim, sob acusação nenhuma. O próprio investigado não tinha informação sobre quem o denunciou, o que ele foi denunciado, o que era investigado, ninguém sabia de nada. Também são conhecidas falas de elementos do Supremo Tribunal Federal ligados aí à defesa de partidos políticos mais parecidos com facções criminosas. Esses ministros diversas vezes já falaram contra as pautas conservadoras do presidente da República. Ora, se o presidente foi eleito justamente por uma pauta conservadora, quando ele implementa um governo conservador, que o povo elegeu para isso, não seriam os ministros do Supremo que iriam contrariar essa pauta, até porque não é papel do ministro do Supremo. Eles têm que julgar a constitucionalidade das coisas. Pois é, mas eles querem interferir no rumo político do país. Assim também os membros do Centrão. Esse Centrão que é pior do que a esquerda. Porque a esquerda, por mais maligna e diabólica que seja, aquele infeliz, aquele desgraçado que defende aborto, ele defende porque ele acredita naquilo. Por alguma forma, aquele imbecil acredita que é algo positivo, algo bonito em tirar a vida de uma criança, ainda em formação no ventre materno. Agora, o conservador, ele acredita, ele defende o contrário. Então, eles vão para a política para brigar por aquilo que acreditam. Nós acreditamos que, assim como nós tivemos o direito de nascer, aquela criança indefesa precisa que protejamos o direito dela também nascer. Bom, nós, ou conservador ou esquerdista, acreditamos em alguma coisa. Agora, o Centrão é o ser mais desgraçado que tem na política. Porque essa raça miserável, eles não acreditam em nada. Se você perguntar para o Rodrigo Maia o que ele acredita, o que ele defende, o que te motiva a estar na política, esse infeliz é incapaz de dizer. Você que acompanhou a campanha eleitoral, o que o Rodrigo Maia defende? O que ele promove? O que ele procura abraçar? Quais são as pautas dele? É o que lhe faz melhor, o que lhe convém. É o maior interesse. Se você perguntar para um imbecil desse se ele é contra ou a favor do aborto, ele vai te perguntar quem dá mais, quem paga mais. Então o voto dele flutua. Então esses 30 bi que eles queriam reservar, era óbvio que era uma forma de amordaçar o presidente. Porque se o presidente segue independente das amarras do Congresso, o Congresso não vai conseguir os favores que eles precisam do presidente, assim como Fernando Henrique teve que dar para conseguir sua reeleição, assim como Lula fez o mensalão, assim como Dilma, além do mensalão, teve a distribuição de cargos que nós pagamos, teve o arrego da imprensa, teve o arrego das grandes empresas, o próprio Michel Temer também está envolvido nisso. Enfim, chega um presidente que quebra esse ciclo, que já tem décadas acontecendo, é óbvio que eles precisam armar uma arapuca para prender, para pressionar esse presidente. Qual foi a arapuca que eles conseguiram? Foi justamente, bom, já que o presidente não quer dar cargo para a gente, não quer trocar favor com a gente, então vamos criar uma lei para ele ter que cumprir todas as obrigações que o governo tem que fazer, aposentados, saúde, segurança pública, funcionários, educação. Além disso, a gente tira dele 30 bi. Ele cumpre todas as obrigações sem esses 30 bi e depois a gente manda ele destinar esses 30 bi onde a gente quiser, onde vai favorecer nossas bases eleitorais. Então, se o Rodrigo Maia tem um prefeitinho aliado dele, o Rodrigo Maia vai lá e manda fazer uma ponte, uma estrada, uma escola para beneficiar aquele grupo político. É óbvio que o Bolsonaro iria vetar isso. Primeiro, porque isso é uma sacanagem. Segundo,
porque não há recurso no governo federal para atender esse tipo de coisa. Então ele vetou. Havia uma ameaça do Centrão de derrubar o veto e obrigar o presidente a fazer essa reserva de 30 bilhões, e foi nesse contexto que o general Augusto Heleno disse basta. Não exatamente com essas palavras, mas ele disse algo parecido, e aí isso desencadeou essa reação da sociedade. Agora, tudo isso é só por causa dos 30 bi? Se for, não precisa da manifestação, porque o Centrão recuou. É lógico que não, porque desde o início do governo Bolsonaro estão nos perseguindo, estão perseguindo expoentes como Alan dos Santos, como Edson Salomão e como tantos outros que se levantam para defender uma pauta conservadora. E o principal deles é o líder dessa pauta conservadora, presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem sido pressionado. E por quê? Porque o Centrão não quer conservadorismo, porque o Centrão não quer armas, porque o Centrão não quer carteira de estudante de graça, ou porque o Centrão não quer carteira de motorista com validade de 10 anos. O problema do Centrão não é que ele não quer isso, o Centrão não está nem aí. É que o Bolsonaro ousou fazer qualquer coisa sem pagar pedágio. E aí, de repente, a Uni deve estar pagando para o Rodrigo Maia alguma coisa, porque ele deixou o MP caducar. A Uni deve estar fazendo algum esquema aí com o Rodrigo Maia. Algum agrado deve ter tido para o Rodrigo Maia favorecer a Uni. Bom, se o presidente não está entrando nesse leilão, se o presidente não está fazendo agrado, o presidente começa a sofrer a represália do Centrão. Então, a manifestação não é por causa dos 30 bi, é por causa de todo esse processo que envolve e que os 30 bi fazem parte. Eles recuaram pontualmente, mas em seguida, os deputados leais ao Bolsonaro já tomaram uma bordoada e foram afastados das suas funções legislativas. O deputado pode instalar, propor, né, CPI, ele pode participar de uma CPI, ele pode votar, propor, enfim. Agora eles estão limitados a apertar botão, sim, não e abstenção nas votações que vão no plenário e não mais nas comissões. Comissão de Ética, Comissão de Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça, tiraram os deputados leais ao Bolsonaro de tudo isso. Por quê? Por uma outra briga que já veio do início do ano passado, em cima de fundo eleitoral. Todo favorecimento pessoal, mesquinho, egoísta, que esses caras tentam e o Bolsonaro não colabora com eles, não ajuda essa gente sacana, eles vão lá e puxam o tapete do Bolsonaro. Acontece que para prejudicar o Bolsonaro, eles prejudicam a população brasileira. E chegou a hora da gente dizer basta. O termômetro são os próprios políticos. Se no ambiente político em que é normal um deputado do PSL, um deputado da base governista, chamar o Rodrigo Maia de Vossa Excelência, chamar um patife como Marcelo Freixo de Vossa Excelência, se é normal nesse ambiente, você vê um general, um cara educado como o general Heleno, dizendo uma palavra como aquele desabafo saindo do coração. Bom, se o general Heleno falou aquilo, se o Márcio, que é um cara que mostrou o mandato, um ano já de mandato, muito temperado, muito tranquilo, apaziguador, se o Márcio manda um áudio daquele para os seus próprios colegas de partido, mandando enfiar o fundo partidário lá onde a gente ouviu ele dizendo para enfiar o fundo partidário. Bom, se o ambiente político está nesse nível, é porque a pressão já chegou acima do suportável. É agora ou nunca. Ou o povo brasileiro se posiciona para fazer valer o que nós votamos nas urnas, o projeto que nós aprovamos nas urnas, ou a gente se posiciona, ou então vai acontecer que um Geraldo Alckmin perde e governa. Um Rodrigo Maia, incapaz de se eleger prefeito da menor cidade do Rio de Janeiro. Ele vai lá, perde nas urnas, não apresenta um projeto e governa e manda no país. Por que o Lula está sendo consultado? Por que o Ciro Gomes é ouvido pelos chefes da Câmara e do Senado? Por que o Fernando Henrique tem que ser ouvido? Quem tem que ser ouvido é quem o povo brasileiro elegeu para ser ouvido. E esse homem é Jair Messias Bolsonaro. Por isso, estaremos todos nas ruas no próximo dia 15 de março. Aqui no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, a concentração é na Avenida Atlântica, Praia de Copacabana, de frente para a Rua Xavier da Silveira. Você desce no metrô Cantagalo, tem duas saídas, né? Você procura a Rua Xavier da Silveira e se dirige à praia, vai dar de frente para o caminhão do Movimento Conservador. Falando em caminhão, Alan Frutuoso já disse essa semana, nós fizemos o pagamento da primeira parcela do caminhão, a nossa maior despesa. Agora, hoje, estão encaminhando sexta-feira para a gráfica, as lonas que vão
cobrir o caminhão, para enfeitar o caminhão e para que fique bem claro. Valdinei, é muita despesa, por que isso? É importante que fique muito claro para você que vai participar da manifestação, para que ninguém desvirtue a pauta, para que ninguém veja uma aglomeração de gente e coloque qualquer tema. Eles estavam pedindo para fechar o Congresso. Não, nós não queremos afastar o Rodrigo Maia, nós não queremos fechar o Congresso, nós não queremos intervenção militar e não é sobre a Regina Duarte essa manifestação. É simplesmente para que se respeite o projeto que venceu nas urnas, o projeto de Jair Messias Bolsonaro. Deixem o Bolsonaro trabalhar, deixem ele governar, deixem ele cumprir o que ele prometeu para o povo e que ele tem tentado cumprir e vocês estão atrapalhando. Além disso, quero fazer um apelo para você. Colabore com essa manifestação, compartilhe, curta, comente, ajude a divulgar, principalmente esteja lá, leve o seu cartaz, leve a sua bandeira, colabore, contribui, porque a gente já pagou a primeira parcela, falta pagar agora a gráfica e a segunda parcela do caminhão. Para quem tem facilidade, Bradesco é a conta do Alan Frutuoso, R$5, R$200, R$10, o que você puder. Alan Frutuoso, Bradesco, está aqui na descrição do vídeo. Para você que tem facilidade no Banco do Brasil, na minha conta, agência Banco do Brasil, agência 4315, dígito 0, conta 92-2, variação 96, é uma conta Poupex. Valdinei Martins de Jesus Oliveira. A gente agradece muito, é fundamental a sua colaboração, mas, acima de tudo, é fundamental a sua presença. Vá, leve um amigo, divulgue, convide a sua família, esteja lá. É o grande dia da gente dizer, impor a vontade do povo. Chega de Rodrigo Maia, Supremo Tribunal, imporem a nós o que eles querem. Eles não têm legitimidade para isso. Por último, quero fazer um apelo a você, que é morador do Rio de Janeiro. Você deve estar acompanhando as chuvas que tanto castigaram, tanto prejudicaram famílias inteiras na Zona Norte e na Zona Oeste. Estive junto com o Luiz China e o deputado estadual Márcio Galberto, que é pré-candidato a prefeito do Rio, circulando algumas comunidades aqui da Zona Norte. Estive com ele no Acari e lá conhecemos uma paróquia que está recolhendo donativos, produtos de limpeza, higiene pessoal, escova de dente, sabonete, uma garrafa de óleo, arroz, feijão, alimento não perecível, roupa, brinquedo, o que você puder dar que esteja em bom estado, a gente está recolhendo. Se você não pode entregar na Zona Norte, na Zona Oeste, nas igrejas evangélicas e católicas que estão prestando auxílio, tem famílias inteiras abrigadas nessas igrejas. Se você não pode ir lá ajudar, no centro do Rio, Avenida Presidente Vargas, 482, sala 824. Esse endereço é na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Rua Miguel Lemos. Desculpa, com a Rua Miguel Couto. Presidente Vargas com a Miguel Couto. Se você pode, leve lá, sábado, das 11 da manhã às 13 horas, leve lá o seu quilo de alimento, a sua ajuda. Não estaremos recebendo dinheiro, só donativos. E também, se você ainda não entregou a sua ficha de apoiamento ao Aliança para o Brasil, na sede do Movimento Conservador aqui no Rio, Avenida Presidente Vargas, 482, sala 824, das 11 às 13, estaremos lá recebendo a sua ficha. Preencha, reconheça a firma no cartório, leve lá na sede do Movimento Conservador, que nós receberemos com muito prazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.